Os jovens hoje representam uma grande parcela dos usuários da internet e dos instrumentos de acesso e de utilização das redes sociais. Pois bem, os jovens são pessoas em desenvolvimento que precisam de uma orientação e de uma supervisão no acesso de todos os bens, de todos os produtos, de todos os serviços que lhes são ofertados. A prática tem demonstrado que, embora o aspecto positivo que possa ter no acesso de crianças e adolescentes à internet, às redes sociais, existem perigos que devem ser evitados, né? E quem está mais próximo da criança e que cumpre o papel de orientador são seus pais, a sua família. De maneira que o foco da nossa fala aqui hoje é demonstrar, né, essa necessidade dos pais estarem atentos e estarem supervisionando o uso que os seus filhos fazem desses equipamentos de acesso à internet. E o direito da infância e da juventude estabelece que a implantação, o fazer valer e acontecer esta proteção integral é um dever do Estado a quem cumpre destinar, colocar à disposição dos cidadãos, adultos ou crianças, uma série de questões: o acesso à saúde, o acesso à educação, o acesso à proteção, enfim. Mas incumbe também outros dois entes, a família e a comunidade. E hoje nós vamos falar então desse dever que é atribuído à família, de oferecer a proteção integral, sempre focados naquele princípio informatizador de todo esse direito, que é o de que a criança ou adolescente são pessoas ainda em desenvolvimento. Embora alguns já pareçam, em razão da idade ou do desenvolvimento, pré-adultos ou adultos em miniatura, nós, pais, não podemos perder o foco de que os nossos filhos, até que cheguem à idade madura e já estejam plenamente formados, ainda são pessoas em desenvolvimento, e que incumbe a nós, pais, família, oferecer-lhes ainda esta proteção, essa orientação, essa supervisão, este pegar pela mão e conduzir até a idade adulta. Cabe a nós, pais, incutir valores aos filhos, ensinar procedimentos, ensinar comportamentos. Nas atribulações da vida, em meio aos nossos problemas do cotidiano, às vezes nós, pais, e eu me incluo porque também sou pai, perdemos essa percepção, essa clareza de que nos cabe ainda regar essa planta, de que os nossos filhos não vão aprender pelo contato ou só pela observação, não vão absorver do mundo todos os valores de que eles precisam para uma boa formação moral, de personalidade, para ir construindo os seus valores, né, o seu conjunto de valores. Cabe a nós, em muitos momentos, e usando em especial os acontecimentos do dia a dia, irmos instruindo, irmos educando os nossos filhos. Muito bem. Dentro deste propósito de atender a criança como ser ainda em formação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a legislação que informa aí o direito da infância e da juventude, destacou ali no artigo 71, a obrigação de que Estado, família e comunidade
prestem atenção quando entregarem para a criança ou para o adolescente instrumentos, produtos, serviços destinados ao seu lazer, destinados à formação da sua cultura, destinados à sua utilização. Em outras palavras, crianças e adolescentes têm o direito de receber produtos e serviços que sejam adequados a elas, que sejam adequados à sua idade, ao seu estágio de desenvolvimento. É por isso que não se entrega uma arma para uma criança. Uma arma serve para a proteção de qualquer um, mas em mãos erradas vai produzir efeitos indesejados. É por isso que não se entrega a uma criança a condução de uma cozinha. Por que não se pede para um filho de 6 ou 7 anos fazer o feijão ou o arroz? Porque ele pode se queimar com a água quente, com o fogo. Então fica claro entender que alguns produtos, alguns serviços são inadequados. É por isso que o juiz da infância, num dos aspectos mais antipáticos da sua atuação, limita o acesso de crianças e adolescentes a alguns produtos, a alguns serviços ou a alguns ambientes, né? Porque num plus ao exercício, ou numa associação ao exercício deste dever de proteção que incumbe à família, mas também incumbe ao Estado juiz, né? Cabe a ele então exercer. Pois bem, nós temos então como pais o dever de preservar os nossos filhos quando disponibilizamos a eles produtos ou serviços que possam ser inadequados à sua condição de pessoas em desenvolvimento. Vamos falar aqui hoje então da utilização por crianças e adolescentes de telefones celulares, tablets, iPads, iPods e todos os AIs, né? Que permitem o acesso e a utilização à internet e, em especial, às redes sociais, né? Que vão se sucedendo, vão se modificando, mas enfim, temos hoje aí Facebook, Instagram, WhatsApp e etc. E novas siglas que vão surgindo. O nosso papel não é o de falar contra. O nosso papel é o de refletir sobre o uso e tecer algumas considerações sobre fatos que já têm acontecido e que vão, em situações extremas, bater às portas lá da Justiça da Infância e da Juventude. A internet é algo que revolucionou o mundo em que nós vivemos. A possibilidade de um acesso imediato, ilimitado, instantâneo, com outras pessoas, que possibilita conexões, comunicação, acesso à informação, a recursos, a facilidades da vida, a ambientes, a situações que nos trazem conforto e prazer, é algo que, sem dúvida nenhuma, deve ser festejado. A sua utilização por crianças e por adolescentes é algo que não deve ser demonizado. Eu acho que é algo que, assim como as outras facilidades e recursos da vida, deve ser apresentado às crianças e adolescentes com a consciência de que são crianças e adolescentes que estão tendo acesso àquilo. Assim como você não entrega para a criança um vidro de remédio, embora aquilo seja, em algumas situações, algo salvador, mas que mal ingerido pode ser um veneno, você também não deve entregar o acesso a essa coisa maravilhosa chamada internet,
sem cuidados, sem critérios. E, infelizmente, nós pais estamos sendo descuidados quando permitimos o acesso dos nossos filhos à internet sem cuidados, sem regras, sem supervisão. A internet é um mundo sem barreiras, sem muros, de maneira que qualquer um que aprenda a utilizá-la, e os nossos filhos estão muito mais capacitados do que nós pais para ter acesso a isso e encontrar facilidades por conexões, por sinapses que eles fizeram, enfim, pelo acesso que tem a isso tudo, eles vão conseguir encontrar ali coisas que convêm e coisas que não convêm a eles. É clássico se falar do acesso de crianças e de adolescentes usando a internet a conteúdos inadequados, a conteúdos de erotismo, de sexo, aos riscos da pedofilia, a riscos de sequestro, etc. Isso é o que de primeiro momento, porque era muito óbvio, se colocou, foi levantado. E isso pode parecer coisa assim muito distante, coisa muito improvável. Mas isso não vai acontecer com meu filho. Meu filho, né, não vai, meu ambiente é outro, ele é mais esperto, mais ligado. Mas a gente não calcula todas as formas insidiosas que isso chega até os nossos filhos, né? A exposição, sim, à sexualidade precoce, e essa exposição à sexualidade precoce, eu não sou mais habilitado para tratar desse assunto, mas eu já vi o resultado disso em crianças que são atendidas, então, em medidas de proteção na vara da infância. É manifesto, é assim escancarado, é cruel. A exposição à sexualidade precoce, quer dizer, a exposição da criança aos assuntos do sexo antes da hora, antes que ele tenha maturidade, antes que ele suba degrau por degrau a escada da vida e do seu amadurecimento, conduz a efeitos perversos, a adiantamento da menstruação, a manifestação de comportamentos sexualizados em crianças de 9, de 10, de 11 anos de idade, né? E aí vale dizer que não é só o conteúdo ou o acesso visual a essas questões que pode levar a esses efeitos. O comportamento social inadequado, quer dizer, você adiantar etapas da vida de uma criança, vestindo-a de maneira inadequada, permitindo que ela tenha acesso a comentários ou a discussão de assuntos que não são apropriados à idade dela, conduzem a isso também, conduzem a uma antecipação cruel da vida, cruel porque você injeta um conteúdo excessivo e inadequado a um recipiente que ainda não está preparado para retê-lo, para recebê-lo. E às vezes isso extravasa na forma de gravidez precoce ou de comportamentos sexuais absolutamente impróprios, anacrônicos, inadequados para a idade, né? A pedofilia parece coisa da Europa, mas está entre nós. É muito comum, inclusive na nossa cidade, a gente ter notícia disso e apreender pessoas. Recentemente, uma pessoa assim, livre de qualquer suspeita, foi preso por pedofilia e por um profundo envolvimento com a pedofilia. E se valia de todos os seus recursos, poder econômico, etc., para extravasar o seu desvio de comportamento, né? Nós temos vários casos envolvendo
pessoas que definitivamente nós não esperaríamos que tivessem esse tipo de conduta. O desvio, a disfunção de comportamento sexual, isso é um fenômeno que atravessa todas as camadas da sociedade. Nós não vamos encontrar só em famílias mais desestruturadas ou em pessoas mais pobres, não. Nós já tivemos inúmeros casos aqui de desvios de comportamento que se manifestam na forma de abuso sexual de filhos e de outras maneiras, envolvendo pessoas cultas, envolvendo médico psiquiatra, envolvendo gerente de banco, envolvendo empresários, enfim, educadores, né? Então é algo que está presente entre nós, né? Os desvios, a má utilização da energia sexual é algo que compromete e atrasa a marcha aí da humanidade. Isso é reconhecido pela literatura, pelos estudos e pelos problemas práticos que a gente encontra. E a internet é um ambiente que está recheado e permeado por essa situação. Só isso já demandaria, já justificaria uma supervisão maior por parte dos pais. Mas nós temos outras questões também que merecem a nossa atenção e a nossa reflexão. A utilização, a internet, as redes sociais, enfim, tudo que a internet oferece, dá prazer. Tudo aquilo que dá prazer pede repetição. A gente volta a fazer aquilo que é prazeroso, aquilo que é gostoso. O descontrole ou a falta de critérios na utilização daquilo que nos dá prazer conduz a uma submissão à satisfação desse prazer, desses anseios. Isso tem um outro nome, vício, né? Então, quando a utilização, quando a busca por esse prazer, por essa satisfação, por esse anseio, por esse eu não posso ficar sem, quando isso começa a interferir na vida, na rotina, nos afazeres do adulto, do adolescente ou da criança, isso se transformou em algo negativo, isso se transformou num vício. Quando a criança ou adolescente ou nós pais não podemos ficar sem o celular, sequer uma hora, algumas horas, quando a gente não consegue passar pelo teste de deixar o celular desligado num sábado, e aí nós encontramos pretextos, justificativas para isso, alguém pode me ligar, o filho que está longe pode ser que queira me ligar, eu tenho mãe, eu tenho irmãos, pais, interesses, empresa, negócio, alguém pode me ligar, e aí a gente não consegue ficar longe, né? Isso começa a se tornar preocupante, e isso para a criança é muito mais preocupante. Então estudos demonstram que os jovens de hoje em dia chegam a ficar mais de 3 horas no total, somando mais de 3 horas por dia, conferindo mensagens, torpedos, WhatsApp, Facebook, etc. né? A exposição dos jovens em redes, em sites, em Facebook, em Instagram, muitas vezes ela é indevida. A criança nem sempre tem maturidade, nem sempre tem critérios, nem sempre tem cuidados para se policiar. Nós adultos, quantas vezes não temos esses freios, essas informações, que dirá as crianças, que dirá os adolescentes. Então, a exposição indevida do seu corpo, ou a exposição indevida da sua família, de assuntos que deveriam ser tratados só no âmbito da família, a exposição da família até ao crime, a sequestros, a roubo, a residências, a furto, a criança que divulga, vamos viajar para a praia, ou vamos para a Europa, vamos ficar lá 10 dias, isso circula, isso é replicado, isso não tem muro, não tem cerca que retenha essa informação.
essa imagem, uma imagem postada, uma imagem inadequada da menina que quer surpreender lá o paquerinha, o namoradinho, e que mostra o seio numa foto, isso vai circular o mundo, não tem como apagar, não tem como ajuizar uma ação para obrigar o Facebook ou o que seja a apagar aquilo. Isso circulou, isso já está no arquivo de alguém, isso vai chegar em redes de pedofilia, em pessoas que vão cultuar aquela imagem, e é a imagem do seu filho, né? Vou dizer uma coisa para vocês que talvez os ofenda num primeiro momento: nós não conhecemos os nossos filhos. Todos nós temos o nosso lado A, que é o lado com o qual nós nos relacionamos, nós nos apresentamos para todas as pessoas com quem nós nos relacionamos, como filhos, pais, irmãos, colegas de escola, professores, profissionais, enfim. E nós temos o lado B, que é o lado do sentimento, que é o lado interior, que é o lado que você apresenta só para alguém ou para quem você quer. Nós temos uma falsa percepção de que os nossos filhos são partes, continuam sendo partes de nós. Um dia foram partes do corpo das mães, né? Tiveram uma ligação tão íntima com a mãe que fizeram parte, foram unidos, como se fosse um órgão, né? Um órgão que depois começou a ter vida autônoma, e as mães imaginam que continuam sendo parte delas, e como parte delas, elas os conhecem profunda e integralmente. Não é assim. Os pais acham que conhecem os filhos, não conhecem. É muito comum, me defrontando lá com os processos de atos infracionais, adolescentes que praticam crimes, ouvir dos pais: mas esse não é o meu filho não faz isso, ou na minha frente ele nunca fez isso. E é assim mesmo, quer dizer, na nossa frente os nossos filhos não mostram, ou para nós eles não mostram o lado B. Não que os nossos filhos sejam perversos, ninguém aqui está falando de perversão, nós estamos falando de situações, de vivências não reveladas, e algumas devem permanecer não reveladas, porque faz parte do âmago, do íntimo da pessoa, que deve ser tratada só por ela mesma. Mas, quando isso extravasa na forma de comportamentos que podem colocar a criança em risco, é importante que os pais tenham conhecimento disso. Então eu faço um chamado para que os pais não duvidem dos seus filhos, mas para que os pais tentem se preocupar em algum momento em conhecer um pouco mais de perto o seu filho. Por exemplo, lendo os cadernos dele da escola. Alguns pais não têm nem tempo para isso, ou não têm a preocupação para isso, mas é importante você saber se o seu filho que está lá no 3º ou no 4º ano, ou no 5º ano, já sabe ler e escrever corretamente. Às vezes a gente coloca o menino, a menina, numa escola espetacular como essa, mas e acha que a partir dali, a coisa, o ensino, a absorção do ensino vai se processar como se fosse em uma máquina, e ele vai sair do outro lado, lá no 9º ano, no 3º ano do ensino médio, belezinha, formado, informado, preparado para a vida. Mas é importante que a gente cheque isso, que a gente tenha essa atenção, esse tempo especial para saber como o seu filho está se desenvolvendo. E é bom conhecer o seu filho também na apresentação que ele está fazendo para o mundo, na maneira como ele está se relacionando, que ele está cultivando relações com outras pessoas, com os colegas, com o mundo. Pode parecer muito desleal essa proposta, mas seria interessante talvez um dia entrar no Facebook do seu filho. Seria interessante, qualquer hora, pedir para ele entregar o celular dele e deixar contigo uma tarde, para você ver que tipo de página da internet ele entra, quais são os assuntos preferidos dele,
Como é que ele conversa com os filhos? Que tipo de gíria ele usa? Eu tive uma oportunidade de muitos anos atrás conhecer alguns programas de trabalho com adolescentes no Canadá. E lá eles tinham, na cidade de Montreal, um programa com as escolas públicas chamado Connaître ma gangue, quer dizer, você conhece o meu bando? Você conhece a minha gangue? Né? Que ensinava os pais a identificar no gestual, na linguagem, nos hábitos dos filhos, alguns possíveis desvios de conduta. Se ele fala muito isso, se ele age de tal forma, talvez ele esteja usando droga. Então fique atento. E vale a pena ficarem atentos, porque conhecendo o gestual, o linguajar, os hábitos, as escolhas dos seus filhos, vocês podem agir a tempo e de forma oportunos a evitar problemas. Alguns anos atrás, eu me defrontei com uma situação extrema. Um menino de 12 anos de idade, imberbe, um menino, uma criança, filho de uma psicóloga e de um bancário, classe média, média alta, estudante de uma escola particular, das mais conhecidas da cidade. Esse menininho, muito introvertido, muito quietinho, o hábito mais comum dele era ficar horas no computador, na internet, e os pais achavam isso prudente, porque não está na rua, não está fazendo bobagem, está dentro de casa. Esse menino foi estudar na casa de uma coleguinha da escola, estava só ele, ela e a empregada, e ele, em dado momento, pediu licença para ir no banheiro da casa da menina, e foi levando junto a sua mochila, e saiu de lá com uma máscara de pânico, era algo comum, aquela boca deformada, enfim, saiu de lá com a máscara, com luvas e com uma faca desse tamanho, e ele deu 12 facadas na menina, 12 facadas na menina, ele perseguiu a menina pela casa, desferindo facadas nela. A menina não morreu, mas enfim, o gesto foi assim, absurdo, brutal, extremo e inexplicável. Inexplicável não fosse pelo fato dos pais, então depois, esse menino foi internado na Fundação Casa, malgrado a sua condição física, franzino, jovem demais, imberbe, classe média, destoando totalmente do padrão dos meninos que ficam lá. Os pais vieram revelar que foram então olhar no computador o que é que esse menino fazia, 3, 4, 5 horas no computador. Esse menino, ele só entrava em sites de seitas satânicas, e ele desenvolveu essa psicose, esse problema, e extravasou isso dessa maneira extrema, né? Quer dizer, isso serve para ilustrar, e situações como essa, embora menos grave, acontecem com alguma frequência. Eu recebi ano passado lá na Vara da Infância um pai que foi me pedir socorro, fazendeiro, muito rico, morador da redondeza, que estava indignado porque ele começou a perceber alguma coisa de estranho no filho. Aí ele resolveu entrar no Facebook do filho, ou enfim, na conta dele lá, não sei, do Twitter, do que seja, e descobriu que o filho era traficante. O filho de 14, 15 anos, estudava numa escola que não era essa, mas deste padrão, e o menino, ele vendia droga para os colegas da escola, e ele se relacionava assim abertamente, intimamente com os traficantes do João Rossi, porque o João Rossi está aqui pertinho, está aqui do lado, ele vai a pé, o menino vai a pé, né? Ele buscava a droga lá e entregava para os colegas de escola. O filho era traficante, e fazia isso para quê? Porque pela adrenalina, pela curtição, porque para alguns de nós, ou para talvez todos nós,
fazer alguma coisa um pouquinho errado dá uma temperada na emoção, né? E isso, traduzido para o mundo e para o momento de vida do adolescente, é muito mais intenso. Boa parte dos adolescentes se envolve com a prática de crimes porque isso é prazeroso, porque isso dá a ele assim um empoderamento, uma consideração. Ele é temido, ele é considerado, ele é visto de uma maneira diferente e especial pelos seus pares, pelos seus colegas. As meninas começam a sentir aquele amor bandido por ele, né? Quer dizer, outro dia me apareceu lá um adolescente de 13 anos de idade, e entrou junto uma mulher muito bonita, enorme, e aí a senhora é a mãe? Não, eu sou a companheira dele, entendeu? Por quê? Porque ele era o dono da bocada. Então, eu estou pintando com cores fortes, mas o fato é que os nossos filhos podem se envolver em problemas, se tiverem acesso a conteúdos inadequados, se fizerem um uso desavisado de alguns recursos de internet e dos instrumentos que dão acesso a isso. Sem contar, gente, que nós vivemos num mundo marcado e castigado pelo hábito do consumismo, do materialismo, que leva as pessoas a estabelecer o seu valor por aquilo que tem, por aquilo que possuem, por aquilo que ostentam. E isso é extremamente cruel na idade dos seus filhos. Na idade dos seus filhos, não ter o tênis que todo mundo tem é cruel. Não viajar para os destinos que todo mundo viaja é perverso. Não ser convidado para aquela festa que o moleque fez de 12 anos, de 10 anos, é terrível, é se sentir excluído do mundo. E aí, tudo aquilo que é moda, tudo aquilo que é sinônimo de ter e poder, provoca esse anseio, essa necessidade de possuir. E isso cada vez mais vai atingindo a faixa etária das crianças, vai descendo, 10, 9 anos, 8 anos. Então a criança de 6, 7, 8, 9 anos, ao invés de pedir um System, um PlayStation ou algo assim, na minha época, o nosso sonho de consumo era um All-Star, uma Caloi 10, né? Para os nossos filhos, houve época que era o quê? Os videogames, os jogos, né? Hoje é o quê? É o iPad, o iPod, o iPhone, né? O ai meu Deus, porque isso daí dura muito pouco, quer dizer, são coisas que vão, e nós vamos cedendo, nós pais amorosos, nós pais abastados, nós pais querendo satisfazer, querendo garantir a felicidade do filho, damos e nos regozijamos com isso, mas não prestamos atenção se isso é uma arma que nós entregamos sem balas, mas que eles poderão colocar as balas dentro, né? Então, apoiando o filho, se solidarizando com o filho, porque talvez ele vá ser tratado de maneira diferente na escola, talvez ele vá sofrer com a comparação, mas sejam parceiros nesse momento, sejam parceiros para conter, para estabelecer limites ao consumismo, a essa necessidade de ter alguma coisa e de ser considerado por aquilo que você tem. Introduzam valores nesta conversa. De repente você não precisa ser igual a todo mundo. De repente o bonito é ser diferente. De repente, olha, isso daí é bobagem. Você tem 7 anos, 8 anos, você
precisa ligar para ninguém, você não tem ninguém para ligar, você tem 3 colegas, né? Começar a ajudar o filho a resistir, não à tentação, mas às vontades impostas pelo grupo, pelo meio, pela pressão social, quer dizer, do meio social em que eles vivem, e que é perversa. Prestem atenção para ver se o filho não está sendo alvo do tal famigerado bullying, ou do cyberbullying, se ele não está sendo o patinho feio da rede social, do WhatsApp, do grupo de coleguinhas. Isso é muito comum também, e isso é cruel com a criança, né? Mas olha, eu acho que se alguém pode fazer isso, não é a escola, não é a televisão, somos nós, pais. Vamos apresentar um mundo alternativo para eles, vamos apresentar uma alternativa de viver no mundo para eles, que não seja o de se jogar nesse rio e nadar junto com a correnteza, né? Talvez um esforço, 2, 3, 4 anos da vida dele, vai dar a ele condição de superar a essa multidão que desce rio abaixo. Eu me lembro, eu tenho 2 filhos adultos e uma criança, e 2 enteados muito queridos que são crianças também. Os meus 2 filhos adultos, como toda criança, como todo adolescente, sofreram com esse tipo de pressão, e eu martelei na cabeça deles a necessidade de resistir, a necessidade de ser diferente, a conveniência de ser diferente, a conveniência de você resistir às pressões sociais. Você não tem necessidade de usar o mesmo tipo de roupa, de falar os mesmos assuntos, as mesmas gírias, de frequentar os mesmos lugares, de ouvir o mesmo tipo de música, que é uma necessidade que todo adolescente tem, porque se ele não faz isso, ele se sente excluído, ou ele é efetivamente excluído. Eu mostrei para eles que depois dessa tempestade de areia, haveria um tempo de paz, talvez uma vida inteira mais bem preparada, né? Com raízes mais profundas. E eu acho que eu consegui. Num extremo disso, quando a minha filha, aos 16 anos, 17, foi fazer um intercâmbio, foi para o Canadá, eu falei para ela: olha, agora, no ápice disso, desse seu esforço, porque ela foi muito vítima desse tipo de bullying. Por quê? Porque, seguindo o que eu falava, ela não gostava de ouvir as músicas que todo mundo ouvia, ela gostava de ouvir música clássica, ela gostava, mas ela sentiu essa pressão, e aí quando ela foi fazer o estágio dela, o intercâmbio dela no Canadá, eu falei para ela: agora, seja você mesma, se você quiser, pinta o seu cabelo de vermelho. E ela voltou de lá com o cabelo vermelho, azul, verde, parecia uma arara, mas enfim, ela fez algo que isso sou eu, quer dizer, é a expressão da minha individualidade, né? Hoje ela estuda música na USP, e é uma adolescente, não, uma pessoa adulta, muitíssimo bem resolvida, né? E tento passar isso para o meu filho criança, tá? E para os enteados também, com a delicadeza de reservar o devido espaço para os pais, mas tento passar esse tipo de valor, e eu acho que isso é o que cabe a nós pais, né? Então, para não cansá-los mais, fica aqui o meu recado: internet é algo maravilhoso, e pode ser maravilhoso para os nossos filhos também, por todo o potencial, por toda a riqueza de conteúdo que isso representa. Oferecer conforto, acesso à tecnologia para os filhos é algo que nos cabe também como pais. Porém, como tudo que a gente oferece para o filho, como a papinha que a gente antes punha na boca para ver se estava quente, para depois oferecer para o filho, como todo e qualquer produto, serviço
que a gente vai oferecer para o filho, vamos fazer isso com critério, vamos fazer isso com cuidado e vamos tentar olhar de baixo para ver quem são os nossos filhos ou o que eles estão fazendo, que uso eles estão fazendo desses instrumentos, desses serviços, desses produtos que nós disponibilizamos para eles. E vamos continuar firmes, convictos de que esse papel que nos foi reservado, de sermos pais, de sermos condutores de seres humanos, de sermos personal trainers de pessoas maravilhosas, nos foi confiado por quem sabia que nós tínhamos potencial e capacidade para isso. Ok? Muito obrigado. Eu acho que essa palestra do Dr. Gentili vem acrescentar muito os problemas que a gente tem encontrado dentro de casa, né? Porque realmente o uso do celular e da internet é uma coisa inevitável, é uma coisa que vem se apresentando para a gente de uma maneira que facilita e proporciona a gente mais facilidade. E a dificuldade que a gente tem em conseguir controlar e manter esse acesso às crianças, porque realmente eles querem um pouquinho hoje, outro pouquinho amanhã, e aí quando a gente se dá conta, eles estão usando isso o tempo todo. É complicado, mas a gente vai se organizando. Realmente, a palestra é uma coisa que diz tudo, né? Então a gente tem que observar mesmo o que os nossos filhos fazem, que a gente realmente não conheça, eles de fato, como o Dr. Gentili falou. Então é muito importante que a gente preste mais atenção no comportamento dos nossos filhos, não dar só o presente, achar que está resolvido, e, enfim, ver o que realmente eles estão fazendo com os amigos, ser mais presente. Eu acho que isso aí é tudo. Eu queria dizer que essa palestra representa mais uma iniciativa aqui do Colégio Santa Úrsula, uma iniciativa que me agrada bastante porque ajuda a gente a estar em contato com aquilo que nossas crianças estão vivenciando no mundo atual. O acesso à internet é uma coisa que me preocupa bastante, porque ao mesmo tempo que a gente não pode deixar nossos filhos isolados, excluídos desses avanços tecnológicos, abre portas para acesso indevido à nossa família. E a gente prestar atenção no que pode acontecer, estar informado, estar sempre supervisionando nossos filhos é talvez uma solução para que a gente possa acompanhar todo esse desenvolvimento.